O que há de mais fascinante no cosmos? É com alegria que o Museu da Justiça, com o objetivo geral de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as demais humanidades, dá continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de diálogos interdisciplinares do Museu da Justiça, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Nesta que é a 27ª edição, em comemoração ao Dia Nacional do Astrônomo, comemorado no dia 2 de dezembro, data de aniversário de Dom Pedro II, patrono da astronomia no Brasil. Realizamos hoje em formato virtual, dia 14 de dezembro, às 17h01, a palestra intitulada O que há de mais fascinante no cosmos, proferida pelo professor Dr. Rafael Christi Lopes. O nosso convidado é graduado em Física pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, é mestre em Física pela mesma instituição, especialista em Teoria Quântica de Campos e doutor em Cosmologia pela USP. E a título dos temas, né, que serão abordados, temos aqui algumas considerações mínimas. Que perguntas pairam em nossa mente quando, fascinados, observamos o céu estrelado? Professor Christi tematizará esse fascínio comum a todos nós, e em especial a cientistas e artistas. Em percurso historicista, partirá de descrições mitológico-filosóficas a respeito do cosmos, chegando às atuais compreensões da física acerca dos aspectos fundamentais da origem e evolução do universo. Após a palestra, o pesquisador será entrevistado por mim e, em seguida, na sequência, o público poderá também conversar com o convidado ou lhe direcionar perguntas. O evento conta com o apoio das equipes do Educativo e da produção do Museu da Justiça e com a minha mediação. Eu sou W.B. Lemos, sou doutor em Literatura Comparada pela UERJ, sou mestre em Literatura Brasileira e integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, a ESAGE, que é a Escola de Formação do Servidor do Tribunal de Justiça. Ditas essas palavras, dou as minhas boas-vindas a todas e todos que nos acompanham, que estão conosco aqui na audiência, e as minhas boas-vindas ao professor Rafael Christi Lopes, ao qual eu passo agora a palavra. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Lemos. Obrigado ao convite, à oportunidade de poder estar aqui com vocês. É muito bom poder participar de eventos como esse, que fomentem não só a divulgação científica, mas algo até mais amplo, que é o aprofundamento do conhecimento, da reflexão das pessoas sobre diversos assuntos. E você permitir, através de um programa desses, que as pessoas entrem em contato com diversas áreas é extremamente estimulante e muito necessário para uma sociedade como a nossa, né, que precisa muito aprimorar a formação do seu povo. Então, isso é muito bom. E eu fico feliz de poder contribuir, já tem algum tempo que eu faço algumas palestras por aí, e poder ajudar, mais uma vez, um público tão diferente e heterogêneo é algo que me estimula bastante. Agradeço mesmo, e vai ser muito bom poder conversar aqui com vocês um pouco. Nós é que somos gratos, professor. Então, posso começar aqui compartilhando? Por favor, fique à vontade. Um momentinho aqui, pessoal. Deixa eu só... Pronto. Minha tela já apareceu aí, só não confirma aí? Sim, perfeito. Tá? Então, eu trouxe para vocês hoje uma palestra que eu tinha muita vontade de organizar, que ela é uma palestra que eu quero deixar aqui claro, que eu fiz num perfil mais para um público leigo, um público geral, né? Um público bem heterogêneo, como é o público do programa aqui. Então, claro que vai ter algum momento ou outro que a gente vai falar de alguma coisa um pouco mais técnica, mas sempre atendendo a um caráter mais didático do assunto. E eu trouxe aqui, por exemplo, que eu gosto de começar
quase todas as minhas palestras, quase que uma tradição, eu começo com as fotos desse fotógrafo norueguês, o Nicolas Boer, que tem a especialidade de tirar fotos do céu noturno em momentos mais escuros da noite, e fotos essas que ele não faz nenhum tratamento depois, não tem nenhum tratamento computacional na foto. Simplesmente ele usa a técnica de fotógrafo, fazer a exposição com as máquinas e com equipamento, mas a foto não recebe nenhum tratamento posterior. E ele consegue fotos magníficas como essa, né? Você pode observar essa foto, mais uma dessas, onde você vê essa árvore, mas vê também esse céu estrelado. E eu gosto dessa foto especialmente porque, ao mesmo tempo que nós estamos na Terra, você tem a paisagem, tem o céu, como nós geralmente o vemos, mas acima desse céu você tem esse mar de estrelas, né? Outra foto também, muito, muito bonita, que mostra essa região aqui mais embranquecida, que na próxima foto vai ficar mais clara, né? Ainda. E essa imagem embranquecida é a nossa galáxia onde nós moramos, a Via Láctea. Daí o nome dela ser Via Láctea, ou caminho de leite, né? Porque a ideia é que derrama um caminho de leite aqui. E eu trouxe a citação do próprio fotógrafo para refletir. Ele conta que no seu trabalho ele é obrigado a ir para regiões isoladas, regiões montanhosas, desertos, regiões bem isoladas. Ele vai sozinho, ele carrega todo o equipamento dele, e para conseguir fotos como essa, ele precisa se concentrar por longas noites, e ele fica sozinho ali. E aí, ele comentando sobre como isso permite a ele um contato com o universo, ele diz o seguinte: dizem que a melhor coisa da vida é a liberdade. Acredito que olhar a Via Láctea em uma graciosa noite é digno deste sentimento. E eu posso compartilhar com ele dessa experiência, porque apesar de não ter visto a imagem como essa, mas uma vez estávamos com a família passeando aqui próximo, e no hotel à beira de um lago, quando o hotel apaga todas as luzes do pier e eu fiquei só com meu filho, ao olhar para o céu estava a mancha branca da Via Láctea. Foi muito, muito emocionante, muito fascinante poder olhar isso. Mas a minha pergunta aqui a todos vocês que estão aqui acompanhando: por que imagens como essa ou essa? Por que essas imagens nos instigam tanto, nos fascinam tanto, nos provocam tanto? O que acontece conosco? E o universo, seja para aquele que é especialista, que decidiu fazer disso sua profissão, que gosta da matemática, seja para esse, ou seja para aquele que não teve o interesse nessa área, mas ele ainda assim, ambos ficam fascinados por esse universo. O que está acontecendo? A pergunta-chave e tema dessa palestra está aqui. O que é mais fascinante no universo? Por que esse universo nos fascina, né? Então, aqui eu também deixo o meu e-mail de contato, tá? Seria o que mais nos fascina a beleza da Via Láctea vista por alguém aqui da Terra? Aqui é mais uma foto do Nicolas. Seria imagens como essa que fazem do universo algo tão fascinante? Que fazem a gente sentar e pensar sobre a nossa realidade? Eu sempre, nas minhas aulas sobre astronomia ou palestras, eu digo que eu não tenho aquele perfil da história do astrônomo que olhava para o céu através de um telescópio. Por sinal, eu nunca nem tive um telescópio, até hoje. Prometi ao meu filho comprar para podermos utilizar. Mas eu nunca tive. Mas o que eu sempre tive foi o fascínio pelo universo e pelo que ele pode significar para nós. Mas como não olhar para uma imagem dessa e não ficar assim, atordoado por tamanha beleza? Mas seria isso ou seria a imagem da galáxia M51, também chamada de galáxia Redemoinho? Essa galáxia, né, se nós fôssemos fazer vamos dizer assim, um concurso Miss Universo, talvez essa galáxia ganhasse o prêmio, né? Porque
além dela ser uma galáxia do que a gente chama do tipo espiral, e vocês já entendem, obviamente, pela imagem, por que ela é do tipo espiral, por possuir esses braços que saem do centro, vai para as bordas, né? Braços na forma espiral. Você tem regiões aqui com gás, essas regiões externas aqui você tem estrelas nascendo, tá? Aqui no centro você tem uma região chamada bojo. Então você tem uma galáxia aqui que ela está numa posição privilegiada que a torna mais bela ainda, o que a gente chama na astronomia de face-on. Porque imagina, a galáxia aqui como um disco, ela podia estar assim, ela podia estar mais ou menos inclinada aqui. E nós encontramos várias galáxias em posições como essa. Mas essa, ela está praticamente assim. É o que a gente chama face-on. E isso permite-nos admirar essa beleza. Mas, infelizmente, nós temos que admirá-la de longe, porque ela está praticamente a 23 milhões de anos-luz. Significa que, se você pegar uma nave à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, e se direcionar até essa galáxia, você vai ter que dormir e esperar um pouquinho para chegar lá, 23 milhões de anos. É uma galáxia razoavelmente pequena, um pouco menor que a nossa, né? Tem 100 bilhões de estrelas, e para você, o tamanho dela, para você sair daqui do centro e até a borda, ou seja, o raio dessa galáxia, ela tem 30 mil anos-luz. Então, indo à velocidade da luz, você cruzaria aqui ela do centro para a borda depois de 30 mil anos. Então, a minha pergunta continua. É a beleza dessa galáxia que torna o estudo ou a admiração do universo fascinante? Claro que é uma das coisas, mas a pergunta que eu faço no início não é o que torna o universo fascinante, mas o que torna ele mais fascinante, o que nos faz assim ficar mais admirados com o universo. Claro que a resposta que eu vou dar é uma resposta com caráter também subjetivo, né? Porque vai ser aquilo que eu escolhi como o que nos torna mais admirados do universo. Mas, bom, seguindo aqui, seria isso ou seria algo mais próximo? Seria o Sol. Eu gosto muito dessa imagem. Ela não está em tão boa qualidade, mas e as minhas imagens eu tiro sempre de centro de pesquisa, onde o pessoal fez as imagens com mais qualidade, qualidade técnica de proporção, e aqui eles fizeram uma proporção entre o tamanho do Sol e a Terra. Esse Sol, que é uma estrela mediana, e que aqui ele aparece assim tão gigantesco, tá? Seria a grandeza do Sol que nos faz olhar para o universo assim de queixo caído, porque, poxa, todo ecossistema, todo o equilíbrio que acontece no universo não, no nosso planeta, dependem dessa estrela. E as estrelas, por si só, já são objetos extremamente fascinantes. Ontem eu estava dando uma aula sobre estrelas e elas são lindas, elas são variadas e fascinantes. Primeiro porque elas são núcleos de bombas nucleares de fusão. Eles estão esmagando, o núcleo da estrela aqui está esmagando átomos e produzindo energia que sai do centro para fora. E a gravidade da estrela tenta empurrar ela para o centro. E esse equilíbrio entre as energias do interior para o exterior com a gravidade é que mantém a estrela durante o seu período de vida. E ela vai consumindo combustível. O Sol, para você ter uma ideia, ele é tão grande, que ele possui 99,87% de toda a massa do sistema solar inteiro. Traduzindo para você assim de uma outra maneira, se tudo que você juntar do sistema solar pesasse, vamos fazer uma proporção aqui, 100 quilogramas, se tudo do sistema solar pesasse 100 quilogramas, o Sol sozinho pesaria 99,87 quilogramas. O resto ficaria com aquele restinho ali, 0,13. Tá? Então, o Sol é gigantesco. Se você pegar essa Terra e começar a colocar ela dentro do Sol, para encher o Sol, você precisaria de 1.300.000 terras. E, em termos de tamanho, se você imaginar que o Sol fosse uma bola de basquete, a Terra teria 2 milímetros, sabe? 2 tracinhos daquele da sua régua. Uma outra forma de ver o tamanho do Sol é você olhar ele comparado com os outros planetas, por exemplo. E aí você observa que Júpiter, tá?
Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, um planeta super gasoso, tá? Esse planeta aqui, comparado com o Sol. Então, nós observamos, por exemplo, que o nosso Sol é gigante, mas em relação a nós. Mas não deixa de ser fascinante. Quem não admira um pôr do sol? Quem não se refresca com o calor do sol? Não nesse período em que o Brasil está passando por um calor enorme, né? Na verdade, aqui é um sofrimento nesse período. Né? Mas o sol é fascinante. Seria esse o elemento que torna o universo fascinante? Mas vamos falar de outra estrela que talvez possa justificar ou ocupar a posição de objeto mais fascinante do universo. Aqui, ó, a UY Scuti, né? É uma estrela que tem uma massa entre 7 a 10 massas solares. Só que ela, apesar de ter só 7 a 10 massas solares, ela tem um tamanho gigantesco. O tamanho dela chega a ser quase 2.000 vezes maior o raio dela do que o Sol. Mas para você ter uma noção de quão grande ela é, deixa eu te falar uma coisa. Imagina aqui que você pega esse pedacinho aqui, esse quadrado, e faz um zoom, tá bom? Aí você faz um zoom de 10 vezes. Aí vai para cá. Aí ao fazer o zoom de 10 vezes, você pega agora esse quadradinho, essa regiãozinha aqui, e faz de novo um zoom de 10 vezes. E sabe quem você encontra? O Sol. Só para você ter uma noção de quão grande é essa estrela. Agora, por favor, comparem esse Sol com esse Sol. Pois é, você está vendo que o universo possui objetos gigantescos como esse. Fascinante, não é? Então, essa estrela, o Y Scuti, ela é uma hipergigante vermelha, um objeto que já está na sua fase final de vida, mas ela chega a ser tão grande que se você pegasse uma nave espacial para dar uma volta ao redor do Sol, indo à velocidade da luz, você demoraria cerca de 14 segundos, tá? Só para dar uma volta ao redor do Sol numa nave espacial que fosse a velocidade da luz. Mas se você escolhesse dar uma volta já ao redor dessa estrela, você demoraria 7 horas. 7 horas para fazer isso. De tão grande que ela é. Então, seria esse o objeto que poderia ocupar a posição de mais fascinante do universo? Que torna o universo mais fascinante? Ou seria a curiosa, instigante e atraente estrela de nêutrons? Eu falo isso porque durante a minha infância, quando eu li as revistas de divulgação científica, essa estrela sempre me chamava muita atenção. Por quê? Porque quando a gente pensa a estrela, lembra que eu falei para vocês, elas vivem desse equilíbrio entre a gravidade, que empurra para o centro, e a pressão da fusão nuclear, que empurra a estrela para fora. Se a estrela tiver uma massa ali próxima a 8 vezes a massa solar, o que é que acontece? A gravidade vai ser tão grande, e também dependendo do tamanho dela, tá? A gravidade vai ser tão grande que ela vai conseguir espremer os átomos, fazendo com que o elétron se encontre com o próton, se aniquile. E esse encontro do elétron com o próton vai tirar do átomo a região vazia. Se você lembra aí um pouquinho do átomo, sabe que tem a região nuclear aqui e tem uma camada eletrônica ao redor formada por elétrons. O que é curioso do átomo é que a maior parte do átomo é um grande vazio. Se você imaginar que o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol e ficasse no centro do Maracanã, os elétrons estariam ali, ó, na borda do estádio inteiro, não do campo, do estádio. Então a maior parte do átomo é vazio. Agora imagina se nós conseguíssemos espremer esse átomo para ocupar esse espaço vazio. Por exemplo, ao espremer isso, você eliminaria os elétrons e os prótons, porque se encontrariam, tem cargas opostas, vão se anular, e sobraria o quê? Nêutrons. Partículas altamente massivas e acumulando. O que isso geraria? Geraria esse objeto que está aqui, ó,
no centro dessa foto, é uma estrela de nêutrons. É uma estrela que vive, ela resistiu à pressão através do que a gente chama pressão de degenerescência dos nêutrons. Eles estão segurando a gravidade, mas é um objeto tão denso, que se você pegasse o material dessa estrela e começasse a encher caixinhas de fósforo, você vai enchendo as caixinhas de fósforo. Quando você tivesse 30 caixinhas de fósforo cheias desse material, você teria 30 caixinhas de fósforo que juntas pesariam o mesmo que todo o Monte Everest. De tão densa essa estrela é. Quando ela colapsa, quando a estrela colapsou, aí tem esse processo que emite uma camada aqui, ó, de gás e poeira aqui da estrela, né, ao redor, e essa estrela aqui concentrada, essa estrela de nêutron. Então, de novo, vamos para a nossa pergunta. Seria esse o objeto mais fascinante, ou a característica mais fascinante do universo? Talvez sim, talvez não, mas eu tenho que mostrar para vocês uma das coisas que tornam, sim, o universo extremamente fascinante. Candidato também àquilo que torna que é mais fascinante no universo. E seria essa imagem. A primeira de uma série de imagens que foram produzidas. Essa imagem feita em 1995, para mim, ela é sensacional. Imagine o seguinte. Tá? Deixa eu te contar a história dessa imagem. O diretor do projeto Hubble, do Hubble telescópio, ele tinha um tempo de uso do telescópio. Os outros astrônomos que fazem parte do projeto, eles têm que fazer projeto e dizer, olha, eu gostaria de usar o telescópio para isso. A equipe do telescópio avalia e concede o tempo para uso. Já o diretor, por ser o diretor, ele tem um tempo fixo já dele, garantido, que ele pode usar como ele quiser. E aí, reunindo com a sua equipe, ele não sabia exatamente o que fazer e foi dada a sugestão de apontar o telescópio Hubble para uma região pequena e vazia do cosmos. Bem vazia. As regiões mais vazias que eles tinham mapeado. Eles fizeram isso. Então, eles fizeram 342 fotos da mesma região. Qual o tamanho dessa região? Por favor, preste atenção nisso. Qual o tamanho dessa região? Imagine que você pegue um alfinete e coloque a 1 metro de distância. Um alfinete. A cabeça do alfinete vai ser essa região. Uma outra forma de você ver isso, pegue uma bola de tênis e coloque a 100 metros de distância de você. Esse é o tamanhozinho da região que eles tiraram 342 fotos com o telescópio Hubble. E apareceu isso. A foto do Hubble de campo profundo, Deep Field. E o que você está vendo? Bom, Rafael, tudo bem, isso é legal, você está me mostrando uma foto bonita, mas o que ela tem de especial? O que ela tem de especial é que nessa foto você não está vendo nem 10 estrelas. Esses pontinhos brilhantes que você está vendo aqui não são estrelas. Só 10 deles são. Tira 10 daí. O que sobra? Galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Algumas têm centenas de bilhões, até 1 trilhão de estrelas. Então, cada ponto desse aqui são mundos, universos, entre aspas, magníficos, repletos de estrelas. E aí, quando você pensa nisso, você fica a refletir quão vasto é esse universo, quão diversificado é esse universo, quantas possibilidades repousam sobre esse universo. E eu vou te dizer, para mim, pessoalmente, isso é mais fascinante do que tudo que eu já mostrei. Refletir sobre isso é incrível. E, para você ter uma ideia, aí tem 3.000 galáxias. Essa foto foi reproduzida depois, há pouco tempo atrás, em 2019. Não essa foto, mas um projeto, a ideia. Só que agora eles fizeram exposições durante 16 anos. Tiraram 7.500 fotos de uma região que é praticamente do tamanho da lua cheia. Você está vendo aqui, ó, o tamanho da lua cheia. Você pega a lua cheia, eles só tiraram fotos dessa região, pessoal. Tá? E o que eles encontraram? Aqui você já não consegue ver nenhuma estrela, nenhum ponto brilhante desses não é estrela. O que você está vendo aqui são 265 mil galáxias. 265 mil galáxias. Tem ideia disso? E cada galáxia, de novo, contendo centenas
de bilhões de estrelas. Algumas bem menos, algumas bem mais. E aí a minha pergunta fica: esse universo vasto, essa vastidão de galáxias, é o que faz do universo algo tão fascinante? Então, pensando sobre isso, eu queria também dizer uma coisa. Eu não coloquei no slide, mas eu não posso deixar de comentar com vocês que cada galáxia dessa contém bilhões de estrelas, e uns astrônomos australianos fizeram uma estimativa do número de estrelas em todo o universo. Eles realizaram o sonho de infância de muita gente. Vamos contar as estrelas. E eles fizeram uma estimativa. Sabe a que valor eles chegaram? Eles, para você entender o valor, antes de eu dizer o número, eu posso dizer o número, eu acho que você não vai ter muita noção sobre o quão grande esse número é. Mas esse número é de 70 septilhões. Tá? 70 septilhões. E o que significa esse número? Significa o seguinte: se você for na praia, tá, do Tribunal do Rio de Janeiro, aí você pode ir ali na praia de Copacabana e pegar uma areia. Pega na areia, assim, a areia escorrendo em sua mão e fica só um grão. Pega um grão de areia. E agora começa a contar cada grão de areia das praias do Rio, depois do litoral brasileiro, depois do litoral de toda a América e depois de todas as praias do mundo. O número de estrelas é 10 vezes maior do que o número de grãos de areia em todas as praias do planeta. Eu sei que agora a sua cabeça deve... a minha também. Isso é fascinante, isso é instigante, isso te faz querer contar para as pessoas sobre isso, que é o meu caso. Bom, então, isso é uma das coisas que torna o universo fascinante, né? Mas será que há algo mais fascinante do que a beleza ou a grandeza dos constituintes do cosmos? Agora, será? E aí eu vou mostrar a vocês o que eu escolho como aquilo que é mais fascinante no universo. Mais fascinante que a beleza e mais fascinante que a grandeza do cosmos. Para ilustrar isso, eu quero mostrar para vocês uma imagem de um buraco negro. Tá? E esse buraco negro, vamos mostrar aqui, seria essa a imagem do buraco negro? Não. Aí diz, se ele é negro, seria essa a imagem. Tem razão também, né? Porque a ideia do nome buraco negro é por isso, porque a luz não consegue escapar dele. Então, se é isso, essa seria a foto. Mas não, a foto que gerou um prêmio Nobel, a foto entre aspas, a imagem entre aspas aqui, porque a imagem é entre aspas, já vou comentar com vocês, mas essa imagem aqui é do buraco negro em Sagitários A, tá? E o que acontece aqui? Por que essa imagem não é uma imagem? E o buraco também não é um buraco negro, não é um buraco, é uma esfera negra, tá? E o nome buraco vem pela deformação que ela causa. Um pouco mais à frente vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas a ideia é a seguinte, ó. Como é que essa imagem é feita? Eles fizeram uma associação de radiotelescópios espalhados pelo planeta. Eles associaram esses radiotelescópios em sincronia e criaram um gigantesco radiotelescópio formado pela união desses vários radiotelescópios. Eles apontaram para a região de Sagitários A e receberam sinais. Sinal dessa região brilhante aqui, que é a região de acreção. Aqui é material, estrelas, gás, tudo girando ao redor desse centro escuro, que é onde está o buraco negro. Essa região ao redor, ao girar, ela aquece e emite luz. Então, o que acontece? Eles receberam esses dados nos radiotelescópios, né? Receberam esses dados e eles criaram modelos de imagens que pudessem explicar esses dados. E aí eles construíram uma imagem que explicaria esses dados. Então é nesse sentido que essa é uma imagem, tá bom? Então, tudo bem? Agora, vejam bem aqui. O buraco negro ele tem uma característica curiosa. Tá? Você observa aqui que ele tem uma região
que torna negra que quem passa aqui dessa região chamada horizonte de eventos não consegue voltar. A gravidade do buraco negro é tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar dessa região. Tá bom? Agora, o que eu quero falar para você? O que você trouxe, então, Rafael, o buraco negro? Quer dizer que buraco negro, para você, é aquilo que é mais fascinante do universo? Não. Eu acho até que ele ocuparia, na minha cabeça, aí, o segundo e terceiro lugar. Não. Não é. Mas ele ilustra aquilo que eu penso ser o mais fascinante do universo. Por quê? Porque o buraco negro foi um objeto da astronomia que ele não foi observado primeiramente. Ele agora gerou o prêmio Nobel, foi efetivamente observado, mas antes já tinha observações indiretas, tá bom? Mas esse objeto ele foi primeiro previsto pela teoria. Uma teoria que foi produzida, e essa teoria que representa a interação gravitacional, vou falar sobre essa teoria já. Essa teoria, nas suas previsões matemáticas, as suas previsões contemplavam a possibilidade de um objeto exótico que possuiria uma gravidade tão grande que reteria a própria luz. Então, esse objeto foi previsto, mas nem o próprio autor da teoria acreditava nisso. Quem calculou isso, um homem chamado Schwarzschild, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, literalmente no meio do campo de batalha, ele faz as contas e faz essa previsão de que poderia existir um objeto com essas características. Então, esse objeto ele foi previsto, mas de tão exótico não se acreditava. Em 1998, quando eu estava no ensino médio, eu fui assistir um evento de física na minha Universidade Federal e havia um professor lá dando uma palestra onde ele não acreditava na existência de buracos negros. E era alguém da área de relatividade. Mas, assim, por que ele não acreditava em buracos negros? Porque nunca tinha sido efetivamente observado e era muito exótico. Mas a teoria previa. Que teoria era essa que previu antes de ser observado? É o que a gente conhece como teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral, ela tem uma característica especial. Como eu disse, eu estou mostrando uma fórmula aqui, mas não se preocupe, ninguém precisa entender a fórmula e aprender a calcular, não. Nada da palestra depende disso. Você só precisa entender que Albert Einstein conseguiu fazer uma reformulação de uma teoria, uma nova teoria, ou uma reformulação da forma como nós entendemos a gravidade. Antes de Einstein, para nós, a gravidade nada mais era do que uma força entre objetos. Então, Newton mostrou isso, que a Terra atrai a Lua, e a Lua atrai a Terra. Isso é pela gravidade. Bom, mas Einstein construiu uma teoria que explicava essa interação gravitacional de outra maneira. Não como uma força, mas como se o planeta, o objeto supermassivo, ele causasse uma deformação. Vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Uma deformação, uma espécie. Imagina aí, se nós estendêssemos aqui uma lona, todo mundo puxando aqui nas extremidades da lona e esticasse essa lona. Aí alguém joga uma bola de basquete no meio da lona. Você sabe que essa lona ia deformar. Então era mais ou menos essa ideia. O tecido do espaço-tempo é deformado pelo planeta Terra. Então, a Lua está presa pela gravidade através dessa deformação. A Lua também, por ser menor, causa uma deformação menor. Mas essa deformação no tecido do espaço-tempo é a maneira como Einstein explicou. E essa equação aqui ela só diz o seguinte: aqui do lado esquerdo você tem a geometria que explica esse espaço-tempo. E aqui do lado direito de vocês estão vendo aqui o conteúdo que está dentro desse espaço-tempo. Então, o conteúdo determina a geometria, a forma. Mas isso foi uma teoria muito diferente, porque ela redefinia um conceito sagrado na física da gravidade. E Einstein propôs uma maneira de testar essa teoria, porque é assim que a ciência é sustentada, modelos e teorias são sustentados. Então, como você faria isso? Ele propôs que a luz de uma estrela, ao passar próximo ao Sol, sofreria essa deformação, sentiria essa deformação. E aqui, o efeito de sentir essa deformação
é que a estrela que estaria aqui nessa posição seria vista por alguém que está aqui na Terra como estando nessa posição. Ou seja, haveria uma espécie de miragem da posição da estrela. E Einstein calculou esse desvio. E depois que as expedições duas expedições foram feitas, né, para observar em regiões diferentes do planeta, e uma, inclusive, veio para o Brasil aqui perto de onde eu estou, aqui no Ceará, na cidade de Sobral. E eles tiraram fotos desse momento, tiraram fotos do eclipse. Por que tinha que ser um eclipse? Porque para você conseguir ver uma estrela próxima ao Sol, devido ao grande brilho dele, tinha que desligar a luz do Sol, tapar o Sol para poder ver a estrela. Isso permitiu que o Einstein fosse consagrado a um dos maiores cientistas da ciência, da história da ciência, porque a teoria dele previu essa mudança da posição da estrela. Uma teoria que mostrou-se desde o início extremamente sólida. Explicou processos que a teoria de Newton não explicava, previu comportamentos que a teoria de Newton não previa, e mesmo agora, em 2017, a teoria de Einstein previu uma coisa, previa que objetos muito pesados, como estrelas de nêutrons, que eu já falei para vocês, buracos negros, que eu já falei para vocês, tivessem dupla girando, aquele tecido do espaço-tempo sofreria ondulações, ondas se espalhariam. Essas ondas, chamadas de ondas gravitacionais, foram detectadas recentemente, gerando um prêmio Nobel em 2017. Então, a teoria de Einstein conseguia ser sólida o suficiente e ela previa que buracos negros pudessem existir. E os buracos negros foram detectados. E essa ideia de que você constrói uma teoria, e essa teoria ela é tão verdadeira que ela pode ser usada para prever comportamentos e fenômenos, não é algo novo. Mesmo a teoria de Newton, que aqui eu quero deixar bem claro, ela não foi corrigida por Einstein, ela foi ampliada. Einstein não provou que Newton estava errado. Inclusive, a própria teoria de Einstein, como teste, ela precisaria recair na teoria de Newton sobre as mesmas condições. A teoria de Einstein só vai ser diferente da de Newton em regiões com muita energia ou muita gravidade. Fora isso, a teoria da gravitação válida é essa de Newton. Agora, o que eu quero dizer é que essa ideia de que nós somos capazes de entender o universo através de teorias matemáticas, que, para mim, é o mais fascinante do universo. Bom, contei o segredo. Entender o universo é o que torna ele mais fascinante, é a nossa capacidade de entender. Isso não é novo. A própria lei da gravitação universal de Newton, quando ele escreve que a força entre dois corpos, a força entre a Lua e a Terra é proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e o G aqui, a constante universal, é a constante de proporcionalidade. Quando o Newton faz isso, ele encontra uma interação, ele descreve uma interação de maneira tão precisa que ajudou a acontecer algo semelhante ao que aconteceu com os buracos negros, só que bem muito tempo antes, quando da descoberta de Netuno. Vocês sabem como Netuno foi descoberto? Não foi inicialmente como observação. O que acontecia? A órbita de Urano sofria perturbações. E ao detectarem essas perturbações na órbita de Urano, um matemático fez as contas utilizando a teoria de Newton e mostrou que para que ocorresse aquelas perturbações, deveria haver um planeta. E ele, junto com um astrônomo, estimaram que o planeta deveria estar em determinada região, e ao apontar os telescópios para lá, encontraram Netuno. Traduzindo, Netuno foi primeiro previsto e depois descoberto. Por quê? Porque a teoria que descrevia o universo era uma teoria correta, fundamentada. O universo era descrito pela matemática. E, bom, nós estamos falando assim, não do universo, na verdade, é a interação gravitacional. Mas e a pergunta aqui, chave é, se o cosmos inteiro possa ser regido por um comportamento matemático? E foi o que aconteceu. Tanto Einstein quanto Newton aplicaram suas teorias de gravidade para descrever o universo todo. Ou seja, o que eles estão propondo aqui, pessoal?
Eles estão propondo que o universo pode ser compreendido através de uma teoria matemática, através de uma cosmologia. E aqui é quando vai nascer o que a gente chama de cosmologia moderna. Porque em 1917, Einstein pega aquela teoria da relatividade geral dele e aplica para todo o universo, tentando entender o universo como um todo. Vejam bem, nós seres pequenos, ínfimos de um planetinha pequeno, circundando uma estrela mediana nas bordas da nossa galáxia, que é uma dentre bilhões, nós estamos aplicando nossa teoria para descrever todo o universo. Isso não é ou não a coisa mais magnífica de todo o universo. E Einstein foi o primeiro a fazer isso. Depois dele, esse padre belga, né, Lemaitre, que era padre, mas era astrônomo, na verdade eu diria cosmólogo mesmo, porque a especialidade dele era essa. O Lemaitre aplicou a teoria de Einstein e fez o seguinte: ele mostrou que a teoria de Einstein previa uma outra possibilidade, que o universo não é estático como se acreditava. Porque até então, até para Einstein acreditava nisso, inclusive ele usou esse princípio para determinar sua teoria. Einstein entendia que o universo ele não mudaria ao longo do tempo. Tá? Einstein pensou isso, o universo não vai mudar ao longo do tempo. Mas Lemaitre, ao resolver a equação da teoria da relatividade, mostrou que o universo poderia sim mudar ao longo do tempo, ter um processo de evolução. E, inclusive, ele propõe que o universo, no início, poderia ter vindo de uma região muito densa, pequena. Quando eu falo universo aqui, é uma coisa importante deixar claro. O universo não é só o conteúdo que está dentro do espaço-tempo. O universo é o conteúdo, a energia e o próprio espaço-tempo. Tudo estaria numa região inicial muito pequena e depois sofreu uma expansão. Lemaitre faz essa continha e mostra. E depois, esse homem, Edwin Hubble, em 1929, medindo a posição e a velocidade das galáxias, ele observa exatamente o que Lemaitre havia previsto através da teoria de Einstein. Então, nós estamos vendo o ser humano aplicar uma teoria matemática, uma teoria física da teoria da relatividade para o universo como um todo e entender como esse universo está se comportando. Para mim, isso é o que torna mais magnífico. Agora, essa teoria, esse modelo teórico que é chamado Big Bang, por isso esses dois são considerados os pais do modelo do Big Bang, precisou de ter algumas comprovações, porque era um modelo, precisava de mais comprovações. E uma das previsões que ele fazia era que, se ele é verdade, então haveria uma energia que, depois desse momento inicial em que o universo passou a se expandir, haveria uma energia, estou sendo bem simples aqui, tá? Bem, por causa do tempo, eu vi que o tempo passou muito rápido. O universo ele seria permeado por uma energia bem pequena. Só que ninguém havia observado. Foi quando esses dois engenheiros dos laboratórios Bell, testando uma antena, eles não tinham a intenção de fazer qualquer medida desse tipo, mas observando que essa antena ela tinha um chiado, tá? O pessoal mais novo não vai entender o que é isso, chiado, só entendem o que é tela azul, né? Mas então, esse chiadozinho não saía do equipamento, e aí eles tentando entender isso, entraram em contato com alguns físicos que perceberam que aquele chiado nada mais era do que o eco da explosão inicial, da expansão inicial do Big Bang. E ganharam o prêmio Nobel. Eu costumo brincar que esse foi o prêmio Nobel mais fácil de todos. Essa medida do eco do Big Bang, ela evoluiu ao longo do tempo. Aqui foi a que eles fizeram em 65, 92 também gerou um prêmio Nobel, e mostrando que o universo, no início, aqui parecia que o universo no início ele era muito homogêneo, igualzinho, porque a temperatura era a mesma em todas as direções, mas com o aprimoramento dos equipamentos, pôde-se observar que o universo não era agora tão homogêneo, e depois, agora, mais recentemente, em 2003, o universo tem regiões mais frias, representadas pelo azul, e mais quentes pelo vermelho. Essa faixa no central aqui é a nossa galáxia, a Via Láctea, por isso que ela é mais quente aqui, tá? Então, isso aqui era fundamental, porque se o universo fosse assim,
nunca nós teríamos a formação de regiões mais densas, como as galáxias, os aglomerados. Era preciso que o universo fosse assim, e foi o que as medidas mostraram. Outra evidência para o Big Bang é que somente com o Big Bang nós conseguimos explicar por que existe 25% de hélio. De todo o material do universo, 25% é hélio e 75% hidrogênio. Isso só é possível se esse hélio foi produzido lá no início do Big Bang, não no núcleo das estrelas, que é um outro processo através do qual se pode produzir hélio. Então, outra questão aqui importante. Quando a gente vai estudar o universo, se percebeu que esse universo ele é mais rico ainda do que se podia pensar. E aqui eu vou sendo um pouco mais rápido aqui com vocês. Nós podemos observar que o universo, por exemplo, ele tem uma componente especial. Que para você entender, eu trouxe essa imagenzinha aqui bem didática. Você tem aqui uma galáxia, tá? Essa galáxia espiral, e aqui você tem o movimento de estrelas ao redor do núcleo, certo? Nos braços da galáxia. A previsão teórica era que a velocidade dessas estrelas ao redor aqui do centro da galáxia, a previsão era que a velocidade dessas estrelas elas fossem decaindo com o tempo. No entanto, ao se medir as velocidades, elas aumentavam. E isso só podia ser explicado se houvesse aqui dentro da galáxia muito mais massa do que nós estávamos observando. Esse efeito também foi observado através de uma técnica chamada de lentes gravitacionais, que é baseada naquela ideia inicial de Einstein do desvio da luz. Analisando o grau de desvio da luz, você pode estimar o quanto de massa está no meio do caminho onde a luz passou. E, mais uma vez, se detectou que tinha muito mais massa do que aquilo que se podia observar. Qual é o nome dessa massa que eles deram? Matéria escura. Essa massa, essa matéria que ela está aí, mas ela não interage eletromagneticamente, só gravitacionalmente. Outro ponto aqui da composição do nosso universo é que, desde 1998, foi observado que o universo não só está expandindo, mas ele também está expandindo aceleradamente. Então, se há uma expansão acelerada, deveria ter uma causa. A detecção da aceleração da expansão acelerada do universo, ela gerou também um prêmio Nobel, e a componente que hoje ocupa a posição daquela responsável por causa da aceleração do universo, a expansão acelerada do universo, é chamada de energia escura. Então, o que nós temos aqui? Hoje nós temos um universo que tem... A nossa compreensão do universo basicamente é essa. Nós temos um universo que 70% dele é formado por essa componente que causa a aceleração, a expansão acelerada do universo. 25% é aqui de matéria escura, e a parte que a gente realmente conhece, que é a matéria atômica, corresponde somente a 5%. Realmente é estranho, porque a gente não sabe do que é feito aqui, praticamente 95% do universo, a gente não sabe do que é feito. Mas é oportunidade para se descobrir, né? Para ter o que fazer. E, bom, pessoal, já disse para vocês, o que eu percebo de mais incrível no universo, de mais fascinante, é que nós somos capazes de entendê-lo. Nós somos capazes de compreendê-lo. Nós somos capazes de estudá-lo. Nós somos capazes de dizer que o universo não é o mesmo sempre, mas houve um momento de início. O universo não é eterno, passado, mas ele teve um início. Nós somos capazes de olhar para o céu e compreendê-lo. Daí, entender o que Einstein disse, que o mais incompreensível do mundo, eu tiraria a palavra incompreensível e colocaria fascinante do universo, é o fato de que ele é compreensível. E aí eu trouxe, para fechar nossa conversa, eu trouxe essa citação de Einstein, quando ele escreve uma carta a Solvay. Seguinte: você acha estranho que eu considere a compreensibilidade do mundo, na medida em que somos autorizados a falar dessa compreensibilidade, como um milagre ou um eterno mistério? Bem, a priori deveríamos esperar um mundo caótico, que a mente não pudesse captar de modo algum.
A espécie de ordem criada pela teoria da gravidade de Newton, por exemplo, é totalmente diferente. Mesmo que o homem proponha os axiomas da teoria, o sucesso de um projeto dessa natureza pressupõe um alto grau de ordenamento do mundo objetivo. E isso não poderia ser esperado a priori. Esse é o milagre que está sendo constantemente ratificado à medida que o nosso conhecimento se expande. Pois é, pessoal, o que há de mais maravilhoso no universo é esse milagre de nós sermos capazes de compreendê-lo e de nos fascinar com o que ele nos ensina. Muito obrigado. Nós aqui lhe agradecemos, professor Rafael, por esse partilhar de compreensões, de informações, de beleza, de reflexão, de fascínio, né? E da sua paixão por tudo aquilo que você, em seu percurso intelectual, descobriu e agora partilha conosco. Eu vou agora, a partir desse momento, eu vou iniciar a entrevista que nós combinamos e vou acompanhando também aqui o chat, né, com falas dos participantes, comentários aqui. Então, vejamos aqui, o Sérgio Foncido, ele havia dito aqui, né? Exclamado aqui até, né? Incrível, dá para imaginar a visão do céu dos nossos antepassados, né? Nas cidades é muito difícil ver as estrelas. Acho que ele fez esse comentário aqui logo que você expôs as primeiras imagens, as fotografias feitas por aquele fotógrafo. Qual a nacionalidade dele mesmo? Ele é norueguês. Né? Nicolas Boer. Né? Boer, isso. Aqui o Joeso Ribeiro disse, né, boa tarde, tá, só pode entrar agora aqui. E aqui tem o Rodrigo Esteves. Eu vou começar então com um comentário dele aqui, Rafael. O Rodrigo Esteves, né? Ele disse, olha, ele pergunta aqui, o professor tem familiaridade com a conjectura, acho que é uma conjectura, coloca entre parênteses, da cosmologia cíclica conformal do Penrose? Caso tenha, sabe como a ideia é recebida pelos pares? É a primeira consideração dele. Sim, você quer ler logo a outra, a gente fala ou não? E aí, na sequência, ele também ele fala sobre matéria escura. Sobre a matéria escura, né? Já se pode descartar que o movimento da parte externa da galáxia tem a ver com alguma modificação do entendimento da gravidade? Bom, então, primeiro, obrigado, Rodrigo, pelas perguntas, tá? Não, eu não tenho muita familiaridade com a conjectura do Penrose, né? Eu admiro muito a visão dele, especificamente pela sinceridade que ele tem nas suas posições e também pela sua coragem de fugir ao status quo do pensamento padrão e tentar coisas novas. O que eu tenho de certo pé atrás com toda a teoria que tenta falar sobre antes do Big Bang é a limitação técnica para isso. Por quê? Porque quando você vai vamos voltar assim, à fita do universo, você vai para uma região ali que a gente chama depois do tempo de Planck, onde a teoria da relatividade já não, como ela já não tem mais a validade da mesma maneira, porque é uma região extremamente pequena, densa. Mas também a mecânica quântica, que seria a teoria para lidar com isso, também não dá, porque é uma região muito densa. E aí você precisaria de uma teoria que unisse as duas, e nós não temos isso. Então a gente não tem nem o ferramental teórico para lidar com essa região que seria antes, até difícil de falar antes, porque o próprio tempo nasce ali naquele processo, falar disso antes. Então, assim, nós temos uma limitação. Você pode fazer conjecturas, proposições, ideias sobre esse período, mas ainda assim é muito limitado, porque tem até uma citação de um cosmólogo George Ellis que diz assim, nós temos que lidar com o fato de que nós não temos nem a física para descrever esse período inicial. E sobre a matéria escura, eu li bastante durante o doutorado sobre algumas teorias de gravidade modificada, inclusive eu estudei uma delas na minha tese de doutorado, só que não era para explicar matéria escura. No caso, a gravidade modificada que eu estudei era para explicar energia escura. Existem duas propostas. Só para explicando aqui para o público, que o Rodrigo está citando, é o seguinte:
Para alguns cientistas, em vez de propor que existem novas componentes energéticas no universo, você pode pensar que a própria teoria da relatividade não é a teoria mais precisa de gravidade. Poderia haver uma teoria melhor, mais precisa. Então, o que é que eles propõem? Uma modificação na relatividade. Só que tem várias limitações para isso. Primeiro que a teoria da relatividade ela é a melhor teoria em vários sentidos. Ela sempre explica os detalhes com maior precisão que qualquer outra proposta. Segundo, o que eu separaria, a teoria, quando você faz o que a gente chama de fit, tenta ajustar os dados, entender os dados, comparando esses dados com as teorias de gravidade modificada e a teoria padrão, que é o modelo padrão, o lambda CDM, ou a ideia de matéria escura, sempre a ideia de matéria escura se mostra mais adequada para descrever os dados. E isso não quer dizer que tenha eliminado essa possibilidade. Mas até agora, o modelo com matéria escura ainda assim é melhor do que os modelos de gravidade modificada. Muito grato, Rafael. Aos que estão nos acompanhando, a gente, a partir desse momento, pode intercalar. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou fazer ao professor, ao nosso convidado, e nós podemos intercalar, que eu vou intercalar a entrevista que eu preparei com considerações que vocês fizerem aqui no chat. Então, fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas ou algo semelhante aqui, e eu vou fazer vou intercalar isso, então. Então, a primeira pergunta aqui que eu tinha me proposto a fazer, professor, ante as atuais observações e registros referentes às mais antigas galáxias vistas até então, agora pelo James Webb, né? Primeiro pelo Hubble, agora pelo James Webb, o que você nos diria sobre a idade do universo ante essas constatações, essas percepções que estão se dando no momento? Bom, então, muito bom, Lemos, tocar nesse assunto, que é um dos assuntos do momento mesmo. São as fotos atuais que o James Webb está permitindo que nós tiremos do universo, e numa época do universo muito antiga, porque, claro, quanto maior aumenta o nosso poder de penetração, de visão do universo, a gente está conseguindo olhar imagens que estão vindo de um tempo muito, muito passado. E aí o que acontece? Nós estamos vendo o que aconteceu. Nós vimos galáxias com uma estrutura muito organizada para a época em que elas estão. E aí algumas pessoas chegaram a propor até que o Big Bang deveria ser revisto, o modelo do Big Bang deveria ser revisto. E que talvez o universo seja muito mais velho do que o que nós temos calculado. Tá. Então, bom, vamos separar as coisas. O primeiro problema, o Big Bang não fala de formação de galáxias. É muito estranho as pessoas, às vezes, quando elas pensam isso, mas como assim, Rafael? Não sei se vocês perceberam, quando nós falamos do Lemaitre e do Hubble, o Big Bang só diz o seguinte: no início o universo era concentrado e denso lá naquela região, e depois ele passa a se expandir. Agora, como as estruturas vão sendo reorganizadas, isso é uma outra teoria, um outro modelo, que vai se unir ao Big Bang. Mas ele não é o Big Bang. É como as estruturas se formam. Então, o fato de nós olharmos galáxias já formadas, em alguns lugares com uma estrutura um pouco mais complexa do que se esperava, pode nos dizer, primeiro, que a nossa teoria de formação de galáxias precisa ser revista. Concordo. Pode nos dizer que talvez o processo de formação de galáxias dependa de outros fatores que nós não conhecemos. Porque ao mesmo tempo que tem galáxias já formadas, tem galáxias também que não estavam tão bem formadas ainda a essa distância. E aí a gente tem que analisar e verificar como é a teoria de formação de estruturas. Porque o modelo do Big Bang ele vem da teoria da relatividade, que é uma teoria extremamente bem formulada, solidificada. O modelo do Big Bang ele é uma solução da relatividade geral. Ele não vem, inclusive, ele vem dos dados, não, ele vem do modelo teórico e depois ele é comprovado com os dados de expansão. Agora, como as estruturas se formam, qual é o peso delas sobre a idade do universo? Nós podemos ter um universo, sim, muito mais velho, isso é possível, ou nós podemos ter um universo com a mesma idade, mas que as estruturas se formaram mais rapidamente do que nós prevíamos com o modelo teórico anterior. Então, existem essas duas possibilidades. Então, o que isso é? Uma oportunidade para a gente estudar mais.
E detalhe, só um ponto. O Big Bang já sofreu, o modelo do Big Bang já sofreu ataques. Eu digo assim, ataques assim, testes muito mais fortes do que esse. Vocês lembram aquela imagem que eu mostrei da radiação cósmica de fundo verde, toda verde, lá no início? Quando as pessoas viram que era tudo muito uniforme, caíram logo em cima, atacando o modelo do Big Bang, dizendo, bom, não pode ser, porque se o universo era todo uniforme, como é que as galáxias vão se formar? Porque tem que ter regiões mais densas e outras menos densas. Esse é o ponto. Aí, com o passar dos anos que se pôde medir com detalhe o que estava se vendo, percebeu que o universo era como se esperava para ter a formação de estruturas. Então, esses novos dados só nos dão mais instrumentos para rever, aprimorar, melhorar ou até mudar, mas, por enquanto, a respeito do modelo do Big Bang, isso não é motivo para nós mudarmos o modelo do Big Bang. Agora, a teoria de formação de estrutura, sim, vai precisar ser revista. Professor, à medida que formos conversando, me ocorreu uma ideia aqui que pode ser benéfica para quem está nos acompanhando e para que essas informações fiquem disponíveis aqui no chat também. A gente pode ir compartilhando, né, conforme você for lembrando também, bibliografias e autores que tratem desses temas de que estamos falando, né? Então, isso acho que seria muito, muito bem-vindo para aqueles que estão interessados em se aprofundar. Claro. Eu gosto de fazer. Acho que é importante. Aqui o Rodrigo Esteves... O Rodrigo Esteves ele fez uma outra consideração aqui. Ele perguntou, professor, poderia falar um pouco aqui sobre Betelgeuse? Sim, Betelgeuse é uma estrela que já ocupou a posição de maior estrela registrada. Ela tem um processo, ela está num processo de oscilação, tá? Ela está num processo de oscilação. O brilho dela estava oscilando, inclusive a previsão de que ela viesse a explodir numa forma de supernova, tá? É a Betelgeuse. E ela é tão grande que, se ela estivesse ocupando o lugar do Sol, a borda da estrela chegaria até Júpiter, engoliria a própria Terra. Tá? É uma estrela fascinante. E o pessoal tem estudado ela porque ela está num processo realmente instável agora, nesse momento. Tá bom? Professor Rafael, as constatações recentes, ela tem... Acho que você já fez alguma consideração nesse sentido, mas se quiser ampliar um pouco mais, né? Tem promovido, as constatações recentes têm promovido modificações nos paradigmas em vigor? Sim, a ideia... Quais? Por exemplo, sim, a gente vai precisar trabalhar melhor a teoria de formação de estruturas, que eu falei para você, que é o modelo de formação de estruturas. É importante a gente saber. A teoria que nós temos, a teoria da relatividade geral, ela é aplicada, ao aplicá-la ao universo, a gente tem o modelo do Big Bang. Dentro dessa ideia do modelo de que o universo estava muito concentrado, que se expande, aí a gente inclui outros modelos para explicar outros processos. Por exemplo, a formação dos elementos químicos no início, é o modelo de nucleossíntese primordial, como os elementos são formulados lá no início. Outro ponto importante, como é que nós vamos ter a formação de galáxias e estrelas? E aí você precisa formular um processo, um modelo para explicar isso. E nesse caso, esse modelo, devido, por exemplo, a esses dados recentes que o James Webb está mandando, de galáxias com estruturas já formadas, esse modelo precisa ser revisto, avaliado, porque, por exemplo, um amigo meu ele comenta que um dos fatores que pode estar afetando é a existência de buracos negros primordiais, que é algo que tem sido estudado recente na ciência. São buracos negros gigantescos que existiam lá no início, e esses buracos negros gigantescos podem afetar o processo de formação de estruturas. E isso é curioso, profundamente curioso, porque aí, se ele afeta, então você pode olhar para regiões onde você poderia acelerar o processo de formação de estruturas. Então, não necessariamente o universo seria mais velho, mas são regiões que o processo foi acelerado. Então, tudo precisa ser estudado. É uma oportunidade maior de refinar nossa visão do universo. Rafael, escapando um pouco ao nosso roteiro, na possibilidade de revisão, de revisão teórica, você mencionou
sempre, até o momento, a possibilidade do universo ser mais antigo, mais velho. Então já existe até alguma especulação em relação a esse sentido. Mas também especula-se sobre a possibilidade, ante essas imagens, ante a percepção de galáxia já com determinadas características que não eram esperadas naquela época, digamos assim, existem cogitações de que o universo possa ser mais jovem? Isso também tem sido... Pois é. Olha só, o universo ser mais jovem, os dados deveriam ser o oposto. Nós precisaríamos ver estruturas que estivessem em processo de formação, não já formadas, entendeu? Então, os dados atuais não indicam um universo mais jovem, indicariam que o universo possa ou ser mais velho, ou que os processos de formação de estruturas sejam acelerados por outros fatores. Isso que seria uma possibilidade. Entendeu, Lemos? Essa é a ideia. Agora, nenhum dado existente vai apontar diretamente para um universo mais jovem, a princípio. Só se o universo ele é mais jovem e tem algum outro processo que acelere a formação de estruturas. Está contraditório com os dados, a ideia de um universo mais jovem. Aqui o Renato Vasconcelos de Lima, ele diz boa tarde, e ele pergunta o seguinte: algum tipo de densidade extrema poderia levar a matéria a explodir para dentro, né? No caso, implodir, né? Existe algo estranho assim? Esse explodir para dentro e implodir? Né? Implodir, isso, interessante, bem impor. Basicamente, esse é o processo que ocorre com um buraco negro. O que a gente chama ali de implodir para dentro, o buraco negro ele não implode num aspecto, porque você acaba tendo uma região de alta densidade que não permite nem que a luz saia. Mas sabe o que acontece? Vocês lembram aquela deformação que a relatividade causa no tecido? Você bota um objeto mais pesado, ele causa uma deformação. Agora, se você colocar um objeto muito pesado, essa deformação vai aumentando, a ponto que causa a ruptura, que a gente chamaria uma singularidade ali no buraco, que é o que a gente chama de buraco negro, aquela região ali que virou um buraco, entendeu? Esse é o que a gente chamaria de implosão, ou explodir para dentro. Então, o buraco negro é o que melhor descreveria isso que o Renato falou. Professor Rafael, nós estamos falando sobre essas observações, sobre essas constatações que são feitas pelo James Webb, e não sei se você poderia falar um pouco para a gente sobre isso. Às vezes parece que dá um nó na nossa cabeça, e talvez até sugerir alguma bibliografia que esclareça esse ponto, que é a seguinte: então, esse telescópio ele é apontado para uma determinada região do cosmos. Ele vê, na verdade, algo que não mais existe. Ele vê o passado, não é isso? Então, isso chega a dar um nó na nossa mente, não é isso? Então, quer dizer, são imagens que não existem mais, mas que estão sendo captadas. Né? Você pode falar um pouco sobre esse processo? Claro. Isso é muito maneiro, muito legal mesmo. Porque, assim, para nós isso é estranho, porque a velocidade da luz é tão alta e as distâncias que nós estamos acostumados a lidar são tão pequenas que nós podemos falar de instantâneo. Por exemplo, a sua imagem está sendo transmitida por um sistema eletromagnético de radar, e de cabo e de satélite, chega até mim. Mas existe um tempo para esse processo acontecer. Então, a imagem que eu estou vendo de você não é mais você. É como você era algum tempo atrás. Porque essa imagem percorreu todo o sistema e chegou até a mim. Não é isso? Só que, para velocidades tão altas como a da luz, a diferença entre o que eu vejo e quem você é tão pequena que a gente pode falar de instantâneo. Agora, se eu coloco isso com distâncias dentro do universo, nós estamos falando de distâncias de milhões a bilhões de anos, indo à velocidade da luz. Significa que, se você pega aqui um objeto que está a 10 bilhões de anos, por exemplo, a maior estrutura que existe no universo ligada gravitacionalmente é a muralha de Hércules Corona Borealis. Acho que são 10 bilhões de anos.
para você, indo à velocidade da luz, percorrer, como uma grande muralha. Assim. Essa estrutura que está lá, então vamos imaginar, 10 bilhões de anos. Quando a luz de lá chegasse até nós, essa imagem ela tem um atraso de quanto? 10 bilhões de anos. Então, aquele objeto já não está como ele estava quando essa imagem foi emitida, por causa da distância. E aí, o universo tem essa situação. A gente está olhando para o passado, é uma grande máquina do tempo. Você está olhando para o passado, porque o tempo de quando essa imagem foi emitida até ela chegar a você é tão grande que o objeto original da imagem já modificou, já não é mais ele. Isso é fascinante, pensar sobre isso. E quanto à questão de bibliografia, eu até vou passar aqui, não sei se dá para a gente mandar imagens aqui no chat, né? Não sei se dá para mandar imagens. O link, copiando e compartilhando, acho que sim. Eu posso, porque tem 2 livros. Um do que é feito o universo, do Richard Panek. Ele fala muito das descobertas da aceleração da gravitação do universo. Ele fala muito sobre como se descobriu a matéria escura, o papel da Vera Rubin, que é praticamente a mãe da matéria escura. Eu acho isso muito legal, até para enfatizar a importância da contribuição feminina na ciência, né? Das mulheres na ciência. Então, a Vera Rubin fez isso. O outro livro é o Big Bang, de Simon Singh. Eu gosto muito desse livro, o Big Bang, de Simon Singh. É um livro excelente também, que nos ajuda a entender. Só que uma tristeza. Essas descobertas do James Webb são muito recentes, ainda não estão em nenhuma literatura para o público leigo, né? É coisa muito recente, está sendo descoberta, analisado ainda. Não tem. Mas sobre como nós chegamos ao modelo teórico do Big Bang, coisas parecidas, isso sim. Isso tem nesses 2 livros. São livros excelentes. O Big Bang, Simon Singh, e o Do que é feito o universo, de Richard Panek, com K, Panek. Ótimo, muito grato, professor. Eu vou tentar aqui colocar também aqui links. Sara, se você puder nos ajudar nisso, por favor, a gente pode disponibilizar aqui os links também, para que os interessados possam ter acesso também. E ficamos assim com o registro aqui. Vejamos aqui se tem mais alguma coisa no chat. Não. Professor, na sua palestra você tocou nesse ponto em um determinado momento, né? E eu tenho aqui a pergunta, né? Formação de novas estrelas, de novas galáxias e novas estrelas. Atualmente, isso já não é mais uma especulação, é fato, observável. Em algumas regiões do universo, novas estrelas se formam, novas galáxias estão em formação, ou pelo menos novas estrelas em determinadas galáxias, elas estão em constante formação. Isso já é um fato constatável, já não há nenhuma dúvida a esse respeito. Há algum tempo havia. Pois é, o ponto aqui, qual é a dificuldade de nós aceitarmos a ideia de uma estrela em formação? É que a gente não vê. Claro, o período de formação de uma estrela é muito maior do que o da nossa existência. Então a gente não vê. Mas tem uma coisa, Lemos, que nós vemos. Nós temos um modelo de formação de estrelas e galáxias. Esse modelo vai dizer como a estrela vai passar por determinadas etapas, e ele prevê que essas etapas vão ser observadas no universo. O que é que nós vemos? Nós vemos essa quantidade gigantesca de estrelas, e várias delas em fases diferentes desse processo. Então, quando a gente une a ideia de como essas estrelas estão em fases diferentes, e o porquê que elas estão em fases diferentes, e junta isso às teorias físicas já fundamentadas, solidificadas, a gente sim pode afirmar que em regiões, por exemplo, muito gasosas, você tem estrelas em um estágio inicial, com temperatura mais baixa, vermelhas. Aí, quando vai para o núcleo da região mais central de galáxias, o modelo diz, era para você ter estrelas azuis, você vê as estrelas azuis lá, porque são as estrelas mais velhas. Então, vai acontecendo isso. Então, é muito legal, muito curioso observar que esse modelo de formação de estrelas, que para a astronomia é um fato, ele é observado não na forma de uma evolução. Eu estou vendo
o processo acontecer. Você não vai ver, porque ele dura milhões de anos. Mas você vai ver várias estrelas em fases diferentes. Entendeu? Em fases diferentes. Muitas estrelas em fases iniciais, em fases intermediárias e em fases finais, como supernovas. O próprio buraco negro, Lemos, é uma estrela já na sua fase final. Então, se aquele modelo de formação de estrelas não fosse verdade, a gente não poderia imaginar que vai olhar um buraco negro acontecendo, entendeu? Então, o buraco negro é uma estrela numa fase final. Nós temos estrelas em fase inicial, estrelas em fases intermediárias. Então, portanto, é sim um fato de a formação de estrelas, muito bem catalogado, mas com essa visão de você ver as fases intermediárias em sua grande maioria. Mas foi muito bom você perguntar isso. Então, esse buraco negro, por exemplo, que foi o primeiro, digamos assim... De observação direta, né? Porque eles já vinham de observações indiretas várias. Sim. E você estava falando sobre dica. Tem uma sugestão aqui, não sei se pode deixar fazer a propaganda da Netflix, mas tem um documentário lá chamado Buraco Negro, o limite do conhecimento. O limite do conhecimento. E lá ele explica toda a história do modelo teórico do buraco negro e as primeiras observações na estrela Sirius, que estava orbitando um buraco negro, até os buracos negros primordiais e os que estão no centro das galáxias, que são os gigantescos buracos negros, tá? No centro das galáxias. Tudo isso é registrado lá, e é bem legal ver aquele documentário. E até como a foto foi feita, aquela foto que eu expliquei para vocês, eles explicam nesse documentário. Excelente qualidade. Ótimo. Não, muito grato pela lembrança, professor. É muito bem-vinda. Então, essa também essa ideia também é uma ideia sobre a qual nós não ouvimos muito, né? Mas então a cosmologia tem essa percepção de que no centro de cada galáxia o que existe, o que é a fonte dessa extraordinária gravidade é necessariamente sempre um buraco negro? Isso é um modelo que está sendo avaliado, mas existe a proposta, sim, de que dentro das galáxias, no centro, você tenha buracos negros. Na nossa, por exemplo, nós temos vários estudos sobre como as estrelas estão girando ao redor do núcleo da galáxia, mostram que lá tem muito mais massa do que conseguimos imaginar. E só um objeto com uma massa muito grande poderia explicar isso. Outra coisa é que, para manter a estabilidade das galáxias, precisaria ter uma massa lá também muito maior. E isso até você vai ver nesse documentário, é mais uma demonstração de que do centro das galáxias existem buracos negros. Mas eu não posso garantir que implique que todas as galáxias tenham um buraco negro. Aí eu já acho que é uma afirmação um pouco forte demais. Mas nas grandes galáxias, ou muitas delas já rastreadas, tem. Tá bom? Já que nós estamos falando de buracos, né, de buracos negros, né, vou adiantar um pouco a pergunta que eu já havia feito, né, e complementando, né? Então, nós já falamos, você já falou sobre, né, o fato de que eles são detectáveis, né? Esse primeiro, né, o primeiro observado, né, diretamente, né, concedeu o prêmio Nobel, né, o responsável por isso, né? Então, um buraco negro, digamos assim, visível, né, de alguma forma, né? Agora, professor, pode nos relembrar, acho que você tocou nesse ponto em algum momento, mas só a título de ênfase, então, né, nos dizer em que consiste exatamente um buraco negro, né? Você acabou de dizer que ele é uma das últimas fases da existência, né, do ciclo vital, digamos assim, de uma estrela, né? Pode falar um pouco mais a respeito disso? Em que consiste exatamente um buraco negro? Claro, claro. Então, quando você tem estrelas que têm massa maior do que 25 massas solares, e elas têm um raio no limite do buraco negro, tem um limite, tem uma continha que você faz, uma relação entre o raio e a massa. Então, você tem estrelas que é acima de 25 massas solares, em geral, essas estrelas vão evoluir para um buraco negro. O que vai acontecer? Ela vai ter tanta gravidade, ela vai ter tanta gravidade que ela vai esmagar a estrela, vai consumir todo o material dela, não vai mais produzir energia, e mesmo que a luz seja produzida lá
a gravidade da estrela é tão grande que a luz não consegue sair de dentro daquela região. E aí você chega a um objeto que gera uma singularidade no espaço-tempo, e esse objeto, essa esfera negra, né, que causa um buraco no tecido do espaço-tempo, por isso que vê o nome buraco negro, não é que porque muita gente pensa que é um buraco, não. Na verdade, é uma esfera que causa uma deformação do espaço-tempo, na forma de uma singularidade, tá certo? Esse objeto ali, ele é formado porque a gravidade, vamos dizer assim, a gravidade venceu a pressão das partículas e esmagou. E aí você forma aquela estrutura chamada buraco negro. E é um buraco no espaço-tempo onde, dentro de uma determinada região, ninguém consegue sair. Nada consegue sair. Deixa eu ver aqui, se mais... O Rodrigo esteve novamente colaborando aqui. Ele diz assim: o que deve acontecer primeiro? O choque entre a Via Láctea e Andrômeda ou a vaporização da Terra pela evolução do Sol? Então, boa pergunta, Rodrigo. Eu não lembro exatamente as escalas de tempo, mas considerando a velocidade da nossa galáxia, porque o que o Rodrigo está dizendo é que existe um movimento de atração entre as galáxias, Andrômeda e a galáxia Via Láctea. São as duas maiores galáxias do nosso grupo local, né? Tem um grupo local, são 54 galáxias. As duas maiores são as Andrômeda, que é bem parecida com a nossa, só que é bem maior, e Via Láctea. E tem também a grande e a pequena nuvem de Magalhães. Aí o resto são galáxias pequenas, que ficam orbitando ali. Só que esse grupo todo ele está se aproximando, né? Está se aproximando. Uma hora Andrômeda e a Via Láctea vão se encontrar. Tá? Bom, a pergunta é, nesse tempo, já deu para o Sol consumir seu tempo de vida? Bom, Rodrigo, eu vou ficar te devendo porque eu não lembro a escala de tempo de comparação entre esse movimento e outro, mas eu aposto que o Sol sim já teria se consumido. A distância que as nossas galáxias estão é muito alta, a velocidade de aproximação delas é lenta, e o Sol já passaria pelo seu processo de evolução e teria evaporado a Terra, que ele está perguntando aqui. O Sol teria, porque o Sol ele vai se expandir numa forma de um processo ali que a gente chama de gigante vermelho. Ele vai vira se expandir. Gigante vermelha antes de virar uma anã branca, não é isso? É isso, exatamente. Aí ele vira uma gigante vermelha e nesse processo ele vai consumir a Terra. E aí, provavelmente, isso vai acontecer depois, antes que nós vejamos a Via Láctea e a Andrômeda se choquem. Eu me lembro de ter ouvido nesses dias, Rafael, porque eu estava me preparando também para essa entrevista, e esses temas, esses assuntos, são assuntos que têm me interessado cada vez mais nos últimos tempos. Né? E eu cheguei a ouvir nesses dias, acho que numa palestra, numa entrevista, alguma coisa assim, que o tempo de vida do Sol ainda seria de 4 ou 5 bilhões de anos, não sei se algo assim, né? A minha lembrança também é essa. Só que como eu não lembro com precisão, eu não gosto de, às vezes, ficar dando números que vai que a gente erra. Sim, legal, sim. Mas mais ou menos, pelo que eu lembrava, isso, de 4,5 a 5 bilhões de anos. Aqui, deixa eu ver o que o Rodrigo ainda falou aqui. Ele falou sobre como os buracos negros evaporam. Os buracos negros evaporam? Pois é, existe uma possibilidade teórica de que, devido ao que eles chamam de radiação Hawking e também a outros processos, que eles vão consumindo o material ao redor, né? Eles vão consumindo o material ao redor. E chega um momento que ele consome o material ao redor e tem um outro processo em que ele também emite um pouco da sua através de radiação Hawking, que gera o que a gente chama de evaporação. Existem essas possibilidades que eles estudam isso, tá? Mas não é uma coisa que eu conheço muito, Rodrigo. Apesar de saber um pouco sobre buracos negros, mas não é uma das minhas especialidades assim na parte de astrofísica, não a ponto de compreender como é que esse processo se dá. Como é uma coisa curiosa, que é bom até eu falar aqui na palestra, o cosmólogo, ele estuda o universo em sua totalidade, mas às vezes os processos íntimos de alguns objetos como buracos negros astrofísicos não são necessariamente estudados pelos cosmólogos. Então, por exemplo, eu conheço o buraco negro na sua maioria, no processo,
mas não alguns detalhes deles, assim, essa questão da evaporação não também. Certo. Professor, matéria escura, você chegou a falar um pouco sobre ela, né? E o que seria exatamente, o que é a matéria escura, e ela é detectável também? Ou ainda existe dúvidas sobre a sua existência? Existe a possibilidade de que ela seja apenas uma suposição, ainda pode ser considerada como uma suposição teórica, ou ela já é observável de alguma forma, detectável de alguma maneira? Essa é uma pergunta muito legal. Apesar de eu ter falado sobre isso, é bem legal esclarecer isso para as pessoas. Porque é o seguinte, a matéria escura, ela só foi proposta porque um fenômeno estranho aconteceu. A velocidade de rotação das estrelas ao redor do centro de galáxias e a velocidade de galáxias ao redor de centro de aglomerados de galáxias é muito maior do que se espera. Isso é uma das evidências, uma das. Outra evidência que eu daria aqui para a questão da matéria escura foi o que eu falei também. A luz de estrelas vindo distantes, ela está sofrendo uma curvatura. E o grau de curvatura que ela está sofrendo, Lemos, só pode ser explicado pela existência de uma massa muito maior. Alguém poderia propor que não, mas então talvez a teoria de gravidade não seja a mais correta. Só que até agora, a teoria de gravidade da relatividade só se mostrou correta, precisa, em todos os seus testes. A relatividade até agora passou em todos os testes. Então, como é que eu vou propor como uma alternativa? Assim, podemos investigar, a ciência faz isso, investiga. Mas, como melhor explicação, a matéria escura continua sendo a melhor explicação. Por que a luz está desviando num grau tão grande do que aquele das galáxias que nós estamos observando ali brilhantes? Tem que ter muito mais matéria. Também outra comprovação é até como o gás de algumas galáxias, tem até uma galáxia chamada de bala, né? Que tem o movimento do gás da galáxia. Quando você enxerga ele está se movendo como se tivesse muito mais massa do que a galáxia demonstra. Então, como isso está acontecendo? A melhor explicação é que existe uma matéria, um material que interage gravitacionalmente, mas não na forma de ondas eletromagnéticas, a luz atravessa ele, mas ele interage gravitacionalmente. E esse material seria a matéria escura. Então, é a melhor resposta como explicação para esses fenômenos gravitacionais. Agora, a pergunta, e é uma área de pesquisa quente hoje, é do que é feita essa matéria escura se ela não é feita de, por exemplo, bárions, ela não é feita de elétrons e prótons. O que ela é feita? Existem várias possibilidades, o pessoal está investigando, tentando aí vários materiais para tentar entender isso. Estamos falando sobre matéria escura, então, emendando também aqui com um outro componente, né, cosmológico, digamos assim, antimatéria. O que você nos diria sobre isso, professor? O que é antimatéria e ela desempenha uma função importante nesses processos de que estamos falando, de que estamos ouvindo? Pode falar um pouco sobre? Posso. Primeira definição de antimatéria é o seguinte, desde por volta lá de 1927, havia uma previsão teórica de que existiria uma partícula com a mesma massa do elétron, características do elétron, só que não teria carga negativa como o elétron tem, teria uma carga positiva. E seria o antielétron, ou pósitron. Então, o que é antimatéria? É uma matéria semelhante à nossa em todas as outras características, porém com uma carga elétrica oposta. Então, por exemplo, o antielétron é o elétron com carga elétrica positiva. E depois se detectou essa matéria, a antimatéria, né? Se detectou essa antimatéria, já foi detectada, ela já é produzida em laboratório e tudo. O que acontece? Quanto ela no universo, eu falei ainda há pouco sobre uma forma de detecção de uma possível radiação chamada radiação Hawking. O que a radiação Hawking é? Quando um fóton, que é a partícula que forma a luz,
sofre um processo de gerar duas partículas, matéria e antimatéria, por exemplo, o fóton ele pode se transformar em um elétron e um antielétron. E depois, que são chamados de partículas virtuais. E depois eles voltam de novo e se transformam em um fóton. Isso acontece em pouquinho tempo. Certo? Só que se isso acontecer próximo a um buraco negro, uma dessas partículas pode entrar no buraco negro e a outra não. Aí elas então não voltam a se encontrar e virar novamente um fóton. Então, nesse processo, um fóton se transformaria em duas partículas, uma dessas partículas entraria no buraco negro e se perderia lá, e outra partícula sairia. O Stephen Hawking ele previu que isso pudesse acontecer, e ao detectarmos essa outra partícula, a gente teria uma maneira de detectar buracos negros, que é o que chama de radiação Hawking. Então, nesse sentido, a antimatéria poderia ser usada para detectar buracos negros, entendeu? Muito grato, professor. Deixa eu ver aqui se no chat tem mais alguma aqui. Hoje, vejamos aqui, o Rodrigo Esteves nos diz aqui. Talvez matéria escura e gravidade modificada sejam formas diferentes de se referir a um mesmo fenômeno. Isso se não se descobrir que se trate mesmo de alguma partícula com seu próprio campo. Você gostaria de comentar, professor? Isso não, mas a questão é, como eu disse, ao estudar gravitação modificada, você está apresentando uma nova possibilidade de explicar. Mas o problema está em qual teoria que você quer modificar, que é a teoria da relatividade, que é uma teoria muito bem estabelecida e ela tem, é porque eu esqueci um termo, ela tem uma característica que torna meio que ela única, uma propriedade da teoria da relatividade. Então, modificar a relatividade traz outros problemas. Então, mas é uma investigação que está sendo feita. Inclusive, como eu falei, foi minha tese de doutorado foi investigar um modelo de gravitação modificada em formação de estruturas. É uma possibilidade. Também é incômodo nós basearmos a ideia de que a gravidade seja resultante só de uma matéria que a gente não conhece. Por outro lado, as evidências de simulações computacionais, as evidências de rotação de galáxias, lentes gravitacionais, comportamento do gás, tudo isso indica que a existência de matéria escura é a melhor explicação para isso. Mas a possibilidade pode ser essa aí também, Rodrigo. O Rodrigo complementa aqui também, isso que eu não entendo na explicação da radiação Hawking. Como aí o ele aqui é o buraco negro, né? Perde massa, como ele perde massa se na verdade ele está ganhando ao tornar real a partícula virtual. Ah, entendi. Pois como eu te falei, esse processo do buraco negro eu não entendo com precisão os detalhes. Então eu não posso até nem falar muito. Eu conheço um pouco também pelas palestras que eu faço. Então é algo que eu estudei muito. Então, para ser bem sincero com você, Rodrigo, bem franco, não sei o quanto eu poderia ajudar nessa dúvida quanto a isso. Tá bom? Professor, eu estou compartilhando informações sobre a bibliografia mencionada, né? Então, eu já compartilhei aqui do que é feito o universo, né, do Richard Panik. O Big Bang é de Simon Singh, S-I-N-G-H. Só para confirmar, que aí eu compartilho daqui a pouquinho aqui também. Pronto. Tá aqui. Prosseguindo aqui com o nosso roteiro, professor Rafael, o que você pode nos dizer sobre a teorização acerca do que chamam de multiverso? E aí ainda lembrando, né, eu acho que existe algo no âmbito da ficção, né, que cogita a possibilidade de que buracos negros possam ser passagens para universos paralelos ou algo assim, isso no campo da ficção científica, né? Mas
nós gostaríamos de ouvi-lo um pouco sobre essa teoria, né? A teoria do multiverso. Tá. Então, sobre o primeiro ponto que você levantou, o que tem na ficção científica e que é algo teórico, que é uma possibilidade teórica, é que buracos negros possam conectar não multiversos, mas eles conectam regiões diferentes do universo, através de um mecanismo chamado de buraco de minhoca. Isso é calculado, é previsto, é possível teoricamente. Nenhuma observação ou evidência acerca disso. Mas, basicamente, é que você tem... Lembra que eu falei do tecido do espaço-tempo? Você tem um tecido do espaço-tempo aqui. Aí você tem 2 pontos, um aqui e um aqui. Se você for caminhar pelo tecido do espaço-tempo, você vai percorrer essa distância. Mas se você conseguir uma energia capaz de dobrar o espaço-tempo, aquelas distâncias que estariam longe, elas passam a ficar próximas através do que a gente chama de buraco de minhoca. Tá? Curiosamente, por mais estranho que seja, é uma teoria bem sólida da possibilidade de existência de buracos de minhoca e que buracos negros sejam passagens para isso. Isso é algo a se pensar assim, não entre multiversos. Agora, falando especificamente sobre a teoria do multiverso, é uma coisa curiosa, assim. Ela é muito mais ficção científica do que os buracos de minhoca. Por quê? Porque a motivação para a teoria do multiverso é simplesmente uma alternativa para tentar explicar o que a gente chama de princípio antrópico. O que é o princípio antrópico? É o fato de que o nosso universo ele é constituído por um equilíbrio muito preciso, uma sintonia muito precisa entre as leis físicas e as constantes físicas que regem essas leis. Os valores de algumas constantes físicas são muito bem estabelecidos, muito bem sintonizados para que o universo seja quem ele é. E aí, para se tentar explicar a razão por que nós temos uma física muito bem ajustada, alguns cientistas passaram a adotar o modelo de multiverso, assumindo que o nosso universo é um dentre uma possibilidade quase que infinita aí de universos, e o nosso é aquele que as constantes se equilibraram perfeitamente. Essa é uma explicação. Agora, o quanto essa explicação tem suporte observacional, experimental, é nenhum, é só uma possibilidade teórica. Eu até tenho um slide aqui, eu vou compartilhar rapidamente com vocês, um slide que eu separei no final, que com esse assunto do multiverso sempre aparece. Eu trouxe esse slide aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês. Já apareceu aí? Sim, estamos vendo. Tá, então, aqui, quem está falando aqui é o cosmólogo e matemático George Ellis, que inclusive é premiado e teve livro publicado junto com Stephen Hawking. Ele tem um artigo na Scientific American Brasil chamado Multiverso, é o artigo dele. Ele vai falar sobre o multiverso. Fala sobre o conceito, as evidências que não existem. Ele mostra que elas não existem evidências. E aí ele faz um comentário que eu até printei aqui e coloquei. Eu achei fantástico esse comentário, muito honesto da parte dele até. Diz assim, os defensores do multiverso fazem uma argumentação final de que não há alternativas melhores para explicar o princípio antrópico que eu falei para você. Por mais desagradável que os cientistas possam achar a proliferação de mundos paralelos, se esta é a melhor explicação, deveríamos aceitá-la. Além disso, se quisermos desistir do multiverso, então precisamos de uma alternativa viável. A exploração das alternativas depende de que tipo de explicação estamos preparados para aceitar. A esperança dos físicos sempre foi que as leis da física são inevitáveis, que as coisas são como são porque não há outro modo de ser. Mas até agora não fomos capazes de demonstrar que isso é verdade. Outras opções também existem. O universo pode ser fruto de por acaso, apenas surgiu assim. Ou as coisas podem, em certo sentido, ter sido feitas como são, por propósito ou intenção de alguma existência subjacente. A ciência não pode determinar qual é o caso, porque essas são questões metafísicas. Então, eu acho muito interessante ele falar que, primeiro, não temos dados para afirmar sobre a existência de multiversos e que devemos considerar
as possibilidades e ver qual é a melhor evidência, para onde ela nos leva. Isso é muito interessante. Certo, muito bem. Professor, pode novamente só repetir a definição de princípio antrópico? Princípio antrópico é a ideia de que o universo... a ideia não, é a constatação de que as teorias físicas, as leis físicas, elas estão fundamentadas em constantes físicas, são valores. Por exemplo, lembra que eu mostrei o G da gravitação universal? Aquele G tem um valor fixo. Então, outras constantes físicas têm valores, né? A constante de Planck, o que a gente chama constante da estrutura fina, e elas são tão perfeitamente ajustadas, equilibradas, que tornam o nosso universo muito bem sintonizado. Então, ele chama de princípio antrópico, porque os que primeiro propuseram disseram o seguinte: o nosso universo só é possível como ele é, porque o universo é bem equilibrado dessa maneira. E isso é interessante. E isso é, assim, fantástico. Por que é assim? Por que o universo é tão bem ajustado? Por que a física que descreve esse universo é tão bem ajustada? Aí uma das alternativas é o modelo de multiverso, a ideia de que o universo é um dentre vários. Vários estão com essas constantes variadas e nós moramos naquele que está bem ajustado. Essa é a explicação. São 26, é isso? 27 constantes físicas, não é isso, professor? Se não me engano. Sim, são 27, mas tem 6 especiais. A velocidade da luz, né, uma delas, não é? Isso, mas tem várias constantes, mas tem 6 especiais. Chama até um livro, poxa, em inglês, do Martin Rees, que é um cosmólogo, que fala sobre essas 6 constantes. Tem mais constantes, mas você reduz ela a 6. O Rodrigo até comentou aqui. O professor está se referindo ao multiverso no âmbito da cosmologia, mas também ao multiverso e toda uma série de outras ressalvas como interpretação da mecânica quântica. Apenas 6 números, o nome do livro do Martin Rees. É isso mesmo, parece que é esse, em inglês. Não sei se não tem em português, não. Apenas 6 números. Professor, gostaria de fazer algum comentário sobre essa relação entre a ideia de multiverso e mecânica quântica? Não, porque é o seguinte, existem algumas interpretações da mecânica quântica que interpretam que nós temos ali a possibilidade de ter outras variáveis ocultas, outras possibilidades. Mas isso não necessariamente se torna uma evidência para o modelo de multiverso. Eu aconselho, inclusive, o público a procurar esse artigo na internet do George Ellis, da revista Scientific American, quando ele fala sobre multiverso. É muito bom. O multiverso na Scientific American. George Excelente. Isso. Ótimo. Professor, qual o nome da cientista que foi mencionada? Vera Rubin. Vera Rubin. Vera Rubin. Acho que Rubin. Vera Rubin, isso. Acho que é interessante a gente realçar, né? Isso, com certeza. A contribuição feminina nesse campo, né? Com certeza. Excelente contribuição, por sinal. É muito bonita a história dela. Nesse livro, Do que é feito o universo, é muito gostoso ver a história dela, como ela... Porque, assim, é bom ver como os cientistas são pessoas comuns. Ela conta das dificuldades que ela teve, ela parou um pouco a carreira para ter os filhos, para cuidar deles. Depois ela volta, e quando ela volta para a carreira, com o apoio do marido, ela volta e encontra as evidências para a matéria escura e é consagrada uma das maiores cientistas aí da astronomia. A gente voltou a falar de bibliografia, né, do que é feito o universo. E, Rafael, eu ia perguntar se você sugere, você gosta, recomenda os livros do Hawking, tem o Carl Sagan também, né? O livro do Carl Sagan, na verdade, o Carl Sagan é muito bom. Tem a versão mais atual, né, do livro dele, que é o Cosmo, que é escrito pelo Neil Tyson, a versão mais nova, que é basicamente ele faz uma atualização do livro do Carl Sagan. Cosmo é muito bom. Tem o que eu gosto, esses dois que eu te falei que eu gosto. O Neil não sei se diz assim, né? O Neil deGrasse, né? Tyson, Neil né? deGrasse, o isso. dele, né?
Isso, tem esse aqui, o Cosmos aqui. Foi reeditado. Eu adquiri essa esse edição é uma ótima recentemente, foi bibliografia. reeditado, né? Mas foi reeditado, bem atualizado, uma ótima bibliografia para quem gosta de... Sobre esses aqui, vão falar de astronomia em geral também, né? Dos planetas, isso é bem legal, porque vai dar uma visão boa, bem geral. Aqueles outros que eu falei, mais específicos sobre o Big Bang e o universo como um todo. Ótimo. Mais para a área de cosmologia. Entendeu? Muito bom. Deixa eu ver aqui, nós já falamos então sobre o multiverso, buracos negros também já. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui no chat. Não, a gente já está se aproximando do nosso término, Rafael. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre... parece-nos já que um novo panorama está se desenhando, né? Com as possibilidades que foram oferecidas já por esse telescópio. Então, teorias precisam ser revistas, né? Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, sobre o que você vê como perspectivas futuras para esse campo, para esses estudos, a partir desse momento em que estamos. Bom, a primeira coisa é que nós estamos num momento muito bom da cosmologia. Nós estamos assim num momento em que o número de dados que estão surgindo com o James Webb, o Euclide, que é um satélite enviado pela... Satélite não, né? É uma sonda espacial, um telescópio enviado pela Agência Espacial Europeia, o JPES, que é um telescópio de uma associação Brasil-Espanha, também vai fazer uma varredura enorme do céu. E nós estamos numa época excelente, que nós estamos recebendo uma gama gigante de dados. Então, o que vai ter? Vai ter muito material para ser analisado, estudado, e esse material vai fazer um teste e um refinamento dos modelos teóricos, inclusive levando a rever conceitos e valores. Por exemplo, uma coisa interessante, um valor muito importante na cosmologia é a taxa de expansão do universo, descrita pela constante de Hubble. Chama-se H0. Nós estamos tendo tantos dados, só que duas técnicas de observação, uma através da radiação cósmica de fundo e outra através de distâncias a estrelas supernovas, elas estão dando valores distintos dessa constante. Então, nós estamos agora tentando entender por que está havendo essa tensão. O nome que a gente usa na técnica é a tensão entre o valor de uma técnica de observação comparado com o valor descrito por uma outra técnica de observação. Por que está havendo essa tensão? Então, há muita coisa sendo refinada, reformulada, revisada com base em novos dados. É um momento muito efervescente, inclusive o termo que o pessoal tem usado é nós estamos na era da precisão da cosmologia. Nós estamos agora, porque houve uma época que a cosmologia ela não tinha dados precisos, então ficava muito no campo teórico, ali sem muitas observações. Agora nós temos muitas observações, então temos que saber lidar com elas. É uma grande oportunidade para investigar, para novos cientistas, estudantes que estão entrando aí na área da ciência, querer investigar. Então tem muita coisa nova acontecendo nesse campo. Bem legal mesmo. São muito instigantes esses temas, eles mobilizam a nossa imaginação, a nossa curiosidade e a nossa ânsia por saber mais, né, sobre o lugar em que estamos, né, nesse universo descomunal, né, como a sua palestra demonstrou, né, com tantas informações. Então, prolongaríamos muito mais, mas estamos nos aproximando já do final, mas queríamos agradecer muitíssimo a sua colaboração, sua presença, sua disponibilidade e generosidade de estar aqui conosco, compartilhando, né, o saber adquirido, né, em suas pesquisas, em seus estudos. Espero que essa seja aqui o início de uma parceria. Nós pretendemos aqui formar, né, criar um programa novo a partir do ano que vem, e a gente quer dar mais atenção às áreas de ciências, história das ideias. Então, esperamos contar com colaboração de sua futura e de outros convidados, né, que possam
ampliar, né, as nossas percepções acerca desses temas. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer também estar. Agradeço aqui a presença da audiência que nos acompanhou até o momento. Hoje nós tivemos bastante participação aqui, né, curiosidade, e somos muito gratos por sua presença e sua generosidade e disponibilidade, professor. Opa, obrigado, Lemos. Parabéns pelo projeto e espero que esse material possa realmente alcançar as pessoas e ajudá-las a poder contemplar essa maravilha que é o cosmos e se instigar a pensar, refletir, reformular ideias. Isso é maravilhoso, torna a nossa vida muito mais atraente, muito mais divertida, muito mais feliz, né? Então, valeu mesmo por tudo. Obrigado mesmo. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Prazer e uma alegria, meu caro. Uma boa noite a todas e todos, e boa noite, professor. Muito grato mesmo. Um abraço. Até mais, pessoal.